Boa noite. Quem está lá no fundinho podia vir para frente, né? Para dar essa ideia de que tem muita gente. E o lado de cá também. Quem está no fundo, vem mais para frente um pouquinho. Isso. O ar-condicionado, né? Arthur. Pois é. Então vamos silenciando as cordas vocais e a mente, para a gente dar início aos trabalhos de hoje, domingo, um sol lindíssimo, muita gente tomando banho de mar, virando peixe, olha que maravilha. Mas nós estamos aqui e vamos nos aconchegando na cadeira, buscando uma posição confortável, respirando pausadamente, para a gente sentir que está vivo. Libera o ar devagarzinho, esvaziando os pulmões. De novo a gente respira, enche os pulmões e esvaziam lentamente, para a gente ir fazendo esse encontro com a gente mesmo, buscando sentir o nosso corpo, sentindo a pulsação do nosso coração, sentindo um alívio, um bem-estar, sentindo as energias salutares percorrerem o nosso corpo. E a gente vai sentindo a leveza, um bem-estar que nos convida a refletir o que estamos fazendo aqui hoje, nesta casa, o que viemos buscar de conhecimento para melhorar a nossa conduta do dia a dia. Como fazer? E a gente vai nesse instante, daqui a pouquinho, vamos descobrir como fazer. Mas antes, possamos nos conectar com nossos mentores, com Jesus, com a nossa melhor porção, a nossa porção divina. E agradecer. Agradecer a Jesus essa oportunidade de mais um dia estarmos aqui reunidos em nome dEle, para estudarmos melhor o Evangelho, essa bússola que nos convida um caminhar reto, um caminhar salutar, um caminhar que vai nos fazer buscar mais um degrau para a nossa evolução. Devagarzinho, sem pressa, cada um ao seu tempo, cada um no seu momento. E hoje o nosso irmão Jacó está aqui mais uma vez. E hoje trazendo autoconhecimento para nos coordenar nessa caminhada, nesse encontro de nós com nós próprios, entendendo que se a gente conhece, a gente domina, a gente aprende e a gente se reorganiza diante das dificuldades que a vida material nos impõe.
mas também diante da vida espiritual que modela as nossas imperfeições e trabalha a nossa moral. Nessa noite de hoje, Jesus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade, pela confiança, pelas intuições recebidas e que saiamos daqui hoje com a certeza de que estamos com ferramentas mais adequadas para a nossa labuta do dia a dia. E assim, Senhor, nos dê força, coragem, resiliência e renove as nossas esperanças para que a gente possa se melhorar hoje, amanhã e depois, até que a gente saiba nos conhecer para entender o nosso processo reencarnatório. Que assim seja. Então, hoje Jacó vai nos dar, ele vai ajudar a gente a dar uma limpadinha nessa ferramenta que a gente insiste em não aprender, né, Jacó? Boa noite. Hoje, constrangidamente, eu vou falar baixo e pausado, que a garganta tá mesmo ruim, né? Por causa do ar-condicionado de uma palestra que eu fiz na Nazaré. Então tá, já falo mal ainda. Autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Olha, primeiro, sem autoconhecimento não há reforma íntima. Ponto, né? Sem autoconhecimento não pode haver reforma íntima. E eu tenho um amigo, outro dia que ele estava em Nazaré, né? Ou estava em Cruz das Almas. Ele já bora comer acarajé. Eu digo, vamos comer acarajé com ele. Aí a mulher perguntou a mim, o senhor quer pimenta? Eu digo, não, o meu é sem pimenta. Ele disse, minha tia, bote uma pimenta daquela que arde mais do que reforma íntima. A mulher não sabia. Eu digo, miséria, que pimenta é essa, rapaz? E aí, aproveitando essa deixa dele, que eu dei muita risada, né? Ele, estou para dizer, se reforma íntima arde, quando você assiste uma palestra de Haroldo Dutra, ele bota uma pimenta que arde mais do que você pensa que arde. Ele é assim, ele não tem pena da gente não. Ele bota, e cada um problema. Temos que concordar com Haroldo Dutra quando ele afirma que esse tema é muito perigoso. Haroldo diz que é muito perigoso esse tema. E por que é um tema perigoso? Porque hoje nós temos mais medo daquilo que sabemos do que daquilo que ignoramos. Nunca teve uma época dessa. O homem sempre teve medo daquilo que ele desconhecia. Hoje inverteu. O conhecimento se propagou de tal forma, se democratizou de tal forma, que você passa a ter medo daquilo que você sabe. E não há como falar em autoconhecimento sem nos referirmos a Sócrates, né? Segundo Chico Xavier, um dos ministros do Cristo. Kardec diz expressamente, segundo os precursores da ideia espírita, que há uma frase atribuída a Sócrates por milênios, mas que ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira. E se você colocar hoje no YouTube lá, ou até no Google mesmo, você botar assim, Sócrates não disse isso, aí vai aparecer um bocado de você. Já há muita gente que concorda que realmente é uma frase que Sócrates não disse. Botaram na conta dele. Sócrates nunca disse, só sei que nada sei. Nunca poderia ter dito isso. E Sócrates é um pouco complicado, né? Porque Sócrates e Jesus não escreveram nada. Como nós entendemos por escrita, né? Eles escreveram de alguma forma. De alguma forma, né?
Mas é difícil, porque Sócrates vai ter que buscar uma fonte confiável que é Platão. O que Sócrates disse é uma ponte para iniciarmos o estudo desse tema. Que tema? Autoconhecimento. Sócrates foi condenado pelo Tribunal de Atenas sob a acusação de que ele estava corrompendo a juventude com novas ideias. E também porque ele estava subvertendo a ordem política. Duas acusações brabas, né? Sócrates então faz a sua defesa. Eles fazem a sua defesa. Defesa de mentirinha. Porque independente do que ele dissesse, a sentença não seria alterada. Não seria alterada. No entanto, a defesa de Sócrates fica registrada para a posteridade. E está servindo para nós hoje. E na sua defesa ele diz basicamente o seguinte: que certa vez ele procurou o oráculo de Delfos, e quando ele entrou no oráculo de Delfos, um grande local de manifestação espiritual institucionalizado, famoso na Grécia e adjacências, ele entra no oráculo de Delfos e uma das pitonisas diz assim: olha, Delfos fica mais ou menos a 200 quilômetros de Atenas, onde Sócrates estava. A pitonisa nunca tinha visto Sócrates, nem conhecia Sócrates, né? Eis aí o homem mais sábio do mundo. Eis aí o homem mais sábio do mundo. E Sócrates se incomodou com isso. Ele se incomodou com isso. E ali ele estava numa situação difícil, dificílima. Por quê? De um lado, a credibilidade do oráculo de Delfos, de outro lado, o senso crítico de Sócrates. Ele não estava aceitando isso. Mas como ele dizer isso? A credibilidade do oráculo de Delfos. Delfos hoje é uma cidade grega, ela é famosa por isso, né? Pelo oráculo de Delfos, lá o templo de Apolo, o templo de Apolo, né? Que é um sítio arqueológico famoso na Grécia. E ao longo da sua vida, ele vai dedicar muito tempo em reunir provas de que o oráculo estava errado. Olha que complicação Sócrates se envolve. Ele não era o homem mais sábio do mundo, o que é curioso para a gente, né? É curioso para a gente. Porque hoje, qualquer um de nós que entrasse no oráculo de Delfos e o oráculo dissesse: eis aqui a pessoa mais sábia do mundo, misericórdia. 2 segundos depois espalharia por todas as redes sociais, outdoors, WhatsApp, e-mail, a gente ia passar para todo mundo, se vangloriando. Sócrates não, disse: não sou isso não. Então, na defesa, Sócrates conta essa história. E ele confessou o método que ele utilizou para verificar isso. O método foi o conhecimento. Ele conta então que procurou um político, a historiazinha dele, Ele procurou um político, aquela pessoa especializada em vida pública, políticas públicas, gestão pública, e ele percebeu que era um grande político. No entanto, ele tinha um pequeno problema. 2.500 anos depois, é o mesmo problema nosso. 2.500 depois, nós estamos com esse mesmo problema ainda. O político acreditava que era bom também arte, artesanato, filosofia, música, futebol, boxe, natação, tudo isso. Sócrates procurou um artesão, um grande artesão. Mas o artesão tinha um pequeno problema. Ele acreditava que era também excelente em política, filosofia, música, todas as artes. Então, ele procurou alguém do exército, uma das grandes categorias da vida grega. E era um grande estrategista, um grande dirigente, mas ele tinha um pequeno problema. Ele acreditava que era um bom político, um bom filósofo, bom de música, bom de tudo também. Então Sócrates diz exatamente isso. Ele diz assim: ao final desse processo, eu concluí que de fato sou o homem mais sábio da Grécia. Por quê? Porque de todos, eu sou o único que sabe aquilo que ignora. Eu sei meus limites. E é uma sabedoria tremenda você conhecer seus limites.
Tem sinal de sabedoria maior do que isso. Você saber seus limites, seus potenciais, tudo isso. Ele não disse que não sabia nada, jamais Sócrates diria isso. Porque isso seria negar o método maêutico. A maêutica é um método filosófico criado pelo próprio Sócrates. A maêutica socrática parte do pressuposto que você dialoga com alguém, porque esse alguém conhece. Quando a pessoa lhe faz uma pergunta, a pessoa sabe a resposta. Talvez ele não sabe arrumar a resposta, ele não sabe coordenar a resposta. E o que o filósofo e o educador fazem é dar a mão, ajudar a arrumar seu raciocínio. O educadora é uma parteira. A pessoa já sabe que você auxilia, é que a pessoa organize o seu conhecimento, organize o seu saber. Então Sócrates jamais diria que não sabia nada. Pelo contrário, ele estimulava isso nas pessoas. Há uma cena, por exemplo, em que ele faz com que um agricultor rude deduza o teorema de Pitágoras. Imagina você pegar um agricultor para deduzir um teorema de Pitágoras. Imagina você o que é isso. Ele vai usando de agricultura, no final o agricultor conclui pelo teorema. Ele conduzindo. Será que é gênio um cara desse? Era a prova viva do método socrático, que respeita cada indivíduo e respeita o conhecimento que cada indivíduo tem. A questão de Sócrates e da sabedoria dele é que ele tinha uma exata noção daquilo que ele ignorava. No pronal do templo, no pátio do templo, em Delfos estava escrito Genote serauton, em grego, claro, Genote é conhecer, é conhecimento. E conhecimento é diferente, mas embora ele não perceba, mas é muito diferente mesmo de opinião. É importante dizer isso porque hoje, 2025, transição planetária, século XXI, a humanidade trocou o conhecimento pela opinião. Nós trocamos o conhecimento pela opinião. Hoje o importante não é ter conhecimento, é ter opinião. Isso eu pude perceber bem na pandemia. Ninguém sabia o que era coronavírus, de onde veio, mas todo mundo tinha uma opinião. Veio da China, veio não sei o que, é o vírus assim, entra em você, e remédio, todo mundo tinha uma receita para o coronavírus. Sem conhecer, opinião. Só opinião. Isso é um perigo. Por isso que todo mundo tem opinião sobre tudo. O que tem hoje, gente ganha dinheiro com influencer, Que pessoa que dá opinião na internet. Você espreme, não sai nada, mas aquela opiniãozinha dela está ali todo dia dizendo aquilo, a mesma coisa. Haroldo Dutra conta que no estágio que fazia em direito, o professor pediu durante o estágio para fazer um procedimento jurídico, para valer para a nota, para o fim do mês. E quando ele chegou no fórum, se recusaram a receber a petição. Haroldo só faltou derrubar o fórum, porque ele precisava daquilo para a nota, Ele precisava para ganhar a nota. Ele insistiu, disse que aquele era o último dia, se não ia tomar bomba no colégio, que o professor ia reprovar ele e tal. E ele confessa que talvez, mais por piedade do que por convicção, a pessoa aceitou. E ele voltou para o professor e falou assim: olha, professor, eu acho que tem alguma coisa errada aí. O senhor falou que o prazo vencia no sábado. E eles falaram que não, que tinha certeza que o prazo vence na segunda. Ele conta que o professor virou para ele e falou assim: Haroldo, aprende uma coisa na vida. E todos nós temos que aprender também. Aproveita a lição do professor de Haroldo. A ignorância tem certeza de tudo. Vai discutir com o ignorante para você ver uma coisa. Vai discutir com o ignorante para você ver. Pronto, acabou, Então a ignorância sabe de tudo. A única que duvida é a sabedoria. Olha Sócrates. Sócrates duvidou que o oráculo estivesse certo. Não, ele não está certo, não. Se é um ignorante igual a gente, botava no e-mail, zap, para todo mundo, publicava, botava até outdoor, pedia ao prefeito para botar outdoor na entrada da cidade. Santo Antônio de Jesus tem a pessoa mais sábia do mundo. Sócrates recusou isso.
O que está no oráculo de Delfos é: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Não é tenha uma opinião. Não é isso. Conhecer é um processo, gente. Conhecimento é um processo. Conhecer é uma jornada. Eu não quero desanimar ninguém aqui, viu? Ninguém quer desanimar ninguém. Mas o conhecimento é uma jornada que não tem fim. Não vai ter fim. Porque se ela tiver fim, nós temos que mudar a primeira questão do livro dos Espíritos. Qual é a primeira questão? O Supremo do Universo, tal. Muito bem. Deus não é mais inteligência suprema. Agora são duas inteligências supremas do universo: Deus e você. Você sabe tudo. Entendeu? Porque é infinito o conhecimento. Você não vai chegar a ter esse conhecimento. Você pensa que vai ter. A estrada do conhecimento é infinita. Quantos espíritos disseram a Kardec: bem, nós não sabíamos bem, não é assim. Não sabia mesmo. Não sabia mesmo. O conhecimento é processo, não é só conteúdo, ele é processo. Se fosse conteúdo, a gente armazenava. É um processo que se desenrola. É por isso que o nosso codificador instaurou uma nova era da fé no mundo. A era da fé raciocinada. A fé também como um processo contínuo de construção e aprimoramento. Eu sempre amplio minha fé, mas nunca vou ter fé irrestrita. Olha, é por isso que Jesus diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, tu diz essa mão. Imagina você, como é que você vai ter uma fé total? Não vai ter nunca. A minha fé está sempre se ampliando, ela está sempre se qualificando, está sempre se aprimorando, mas ela nunca é total. Diferente da moral. Diferente da moral. Ela é fé raciocinada. O que há de mais encantador na vida e na obra de Kardec é como ele pensa. Aquele pensamento de Kardec é terrível. Isso é tão bonito porque se reflete no discurso do velório de Kardec. Kardec é lembrado no seu velório como o bom senso encarnado. Bom senso. Mas como diz René Descartes, bom senso é uma categoria ingrata, porque todo mundo acha que tem muito. Todo mundo acha que tem muito. Então nós precisamos sair da opinião. Opinião é uma ideia provisória. Mas no grego temos outro verbo, que é o verbo conhecer, é o verbo crimene, que é o verbo julgar. O verbo julgar a gente já tem ideia, porque é um dos verbos que a gente mais conjuga, né, gente? Que a gente mais... Alguém é acusado, é mais ou menos assim: alguém é acusado, ou alguém é acionado porque é um de litígio ou há um crime e você aciona a justiça. Litígio significa: você acha que é A, mas infelizmente seu vizinho acha que você é B. Isso vai para fora, vai para a justiça. E no processo de julgar, as partes são ouvidas, as provas são apresentadas e é dado o julgamento. Isso é julgar. Voltemos ao oráculo de Delfos. E lá não está escrito: julga a ti mesmo. Não está isso lá. Está dito: conhece-te a ti mesmo. Olha, não é nem opinião nem julgamento. Isso é muito importante, mas muito importante. Por que é importante? Porque se nós entendemos essa distinção, nós saímos de dois extremos que nós vivemos. Dois extremos que nós vivemos. O primeiro é aquele autoconhecimento torturado, aquele processo do autoconhecimento que você termina ele afogado em culpa e mágoa, em condenação. E o problema da condenação é que ela é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Quanto mais rígido você é com você, mais rígido você é com o outro. E no mundo atual você não cabe mais rigidez. Tem que ter resiliência. Você tem que ter, fazer malabarismo aí para se ajustar, porque não cabe. Pela rigidez, um vento derruba uma jaqueira, mas não derruba um pé de trigo, que ele desce, quando o vento passa ele volta para o lugar. Ele cede ao vento, depois ele volta. A jaqueira resiste, o vento arranca.
Esse é o problema. A pessoa é inflexível com outra, é inflexível com ela própria. E não tem o direito de fazer isso, de ser assim. Esse é o extremo. O outro extremo que nós vivemos é opinião, que é uma visão superficial e muitas vezes fantasiosa, quase sempre fantasiosa. Todo mundo dizia que o Brasil ia ganhar a Copa aqui dentro do Brasil, né? Aqui dentro vai ser mole com o Neymar, com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem, não sei quem, não vai dar pra ninguém. Não ganhou. Opinião é isso. Opinião é isso. A opinião ela é superficial. E torcedor, misericórdia. Torcedor tem opinião para tudo que é lado, não fica sem opinião de jeito nenhum. Então, o senhor hoje me disse que o Bahia empatou com o Vitória porque o juiz estava com a camisa do Vitória por baixo. A camisa do Bahia, a camisa do. Esse que estava com a camisa por baixo. Eu estou dizendo que é assim que funciona. Então vai aqui uma ideia de opinião. Na música Vaca Profana, de Caetano Veloso, tem uma frase que diz assim: de perto ninguém é normal. Bem, aí vem Dr. Alberto Almeida e completa. Mais de perto ainda, todo mundo é divino. Caetano sambou nessa aí. É? Porque de perto você está tendo uma opinião, você está enxergando o que é provisório, você está enxergando o que está em construção, você está enxergando o que está ainda inacabado. Nós estamos inacabados, temos que reconhecer isso. Nós estamos falhando no básico, nós vivemos num mundo de expiação e provas. No mundo de expiação e provas, segundo os Espíritos, só tem gente inacabada. Inacabada. Porque gente acabada é muito celeste. Gente acabada se chama espírito puro. Eles estão moralmente acabados. Moralmente acabados. Moralmente já são de uma intelectual, uma integridade moral acima de qualquer suspeita. Embora, do ponto de vista do conhecimento, eles estão infinito pela frente. Porque senão, eles seriam inteligência suprema, como a gente viu aqui. Não são. Então, do ponto de vista moral, o espírito puro está acabado. Ponto final. Nós estamos no mundo de expiação e provas. Estamos na terceira categoria, né? E é bom lembrar, e tem uma espécie aí nessa categoria, que é o pseudo-sábio. E o pseudo-sábio é problemático. O pseudo-sábio é problemático. O problema do pseudo-sábio não é a mentira, não é a mentira, não é a parte da mentira, né? É a meia-verdade. É a meia-verdade que ele usa. Tudo nele é meia-verdade. Metade é verdade, metade é mentira. Né? E aí você tem que comprar o combo completo. Ele é assim, né? O pseudo-sábio só vende o combo. Você compra um combo de 30 verdades e 60 mentiras. O combo completo, assinatura de 1 ano, com contrato de fidelidade ainda, se possível, que ele gosta disso. Então, conhecimento é processo. Não acredite em que sabe tudo. Não acredite. É um pseudo-sábio. E eu pergunto, conhecimento é ler? Quando eu me lembro disso aí, eu disse, poxa, antes fosse, porque se fosse do tanto que eu leio, eu seria um sábio de primeira. Não, conhecer não é ler. Conhecer é assistir, também não. E então, o que é conhecer? Tem uma dica na famosa questão de Santo Agostinho, né? Mas eu vou trazer um aspecto dessa questão que é pouco explorada. Antes de irmos para essa questão de Santo Agostinho, queria pontuar apenas um aspecto do conhecimento de si mesmo. Um aspecto muito interessante, que nós não nos tocamos para isso. Não percebemos isso. O grande desafio do conhecimento de si mesmo não é apenas você conhecer quem você é, e você acha que é. Que o grande desafio é você conhecer quem você é. Esse não é o grande desafio. O mais difícil, o grande desafio é você conhecer quem você se recusa a ser. E é. A dificuldade é essa.
Tem aquilo que você é, e tem aquilo que você é, mas recusa a ser. O cara diz assim: Jacó, você é mentiroso. Eu mentiroso? Você nunca viu mentir? Entendeu? Eu me recuso a ser o mentiroso. Eu me recuso a ser o mentiroso. E aí, se fosse só isso, tudo bem. Então, que é aquela parte que você nega no duplo sentido. Eu estou falando também de talento, de possibilidade, de dons divinos, de característica, porque existe algo na criação que é impressionante. É impressionante. Porque eu falei, ia falar, me deixei. Quando eu digo que não sou mentiroso, eu já acho que todo mundo é mentiroso. Todo mundo mente. Grande problema para mim. Cada individualidade é singular, gente. Todos nós temos. Não existe nada na criação, nada igual. Duas folhas iguais, 2 grãos de areia iguais, 2 pessoas iguais. Não tem. 2 animais iguais, você não vê. Deus é o Deus da diversidade. E essa diversidade tem que caminhar para a unidade. A beleza é isso. E nós passamos milênios negando a nossa singularidade. Nega. E gastamos uma enorme energia tentando ser alguém, tentando ser outro, tentando copiar. Uma coisa é você ter um preceptor, uma coisa é você ter um modelo e guia, certo? É outra coisa. Porque é esse alguém que vai te conduzir no seu processo. Então, singularidade é você parar de recusar o que é você, o que você é. O que é seu, o que é singular em você é único, porque é a marca que Deus deixou em você. Nós compartilhamos, é lógico, de uma grande base, né? Nós compartilhamos características, mas nós temos singularidade. Cada um de nós aqui tem uma coisa que o outro não tem de jeito nenhum. Recusar a ser é também fechar os olhos para aquilo que está inacabado. Fechar os olhos para aquilo que eu recalco, para aquilo que eu reprimo, para aquilo que eu não trago à luz, para aquilo que eu nego. E pior, para aquilo que eu projeto no outro, que eu vou projetar. Isso é psicologia sombra, né? Nossa sombra. Você projeta no outro sua sombra. O outro se torna a minha tela. Eu não sou isso, mas ele é. Ele é. E eu estou sempre sobrecarregando o outro com parte de mim mesmo. Por quê? Porque eu recuso a olhar para mim mesmo. E tem a parte que você precisa conhecer, que é aquilo que é evidente, né? Seus talentos, suas forças, suas habilidades, sua vida, sua história, sua jornada, sua biografia, tal. Você tem uma biografia, todos nós temos uma biografia. Mas não pense que essa biografia, fulano está escrevendo a biografia de Roberto Carlos. É complicado. Você pode até aceitar, em termos de cultura primária, você aceitar isso. Mas biografia é algo muito mais extenso. Né? E da perspectiva espírita, a biografia humana é muito mais complexa. Não vai caber em um livro, nem vários livros. E ela simplesmente não cabe em algumas páginas. Por quê? Porque ela não é composta, sua biografia não é composta de uma vida apenas. Não é. Não é. E mais, as vidas são solidárias. Quem disse é Kardec. Isso que diz Kardec. As encarnações são solidárias. Olha, as encarnações são solidárias. O que isso significa? Significa que tem muita coisa de ontem no seu hoje. Não só fora, dentro também. Carregamos muita coisa de ontem. Olha a solidariedade de uma encarnação para outra. E tem muita coisa de amanhã no seu hoje. Como é que faz uma biografia dessa? Porque as suas sementes divinas, os seus potenciais estão aí, aguardando a sua coragem de agricultor. Como é que vai fazer uma biografia que eu não sou aquilo ainda e que eu vou ser? A maioria das parábolas de Jesus são parábolas de agricultura. Por quê? Porque tem um processo da agricultura, né?
Tem o processo de plantar, regar, tirar a erva daninha, corrigir. É o mesmo ritual, é o mesmo processo da encarnação, do Espírito. É o mesmo processo. Então, há esses dois aspectos. E aí nós vamos para a questão de Santo Agostinho. Nós espíritas, às vezes, temos uma fixação. Tem. Então, espírita é assim, é mais ou menos assim, ó. Ele esqueceu de pagar o condomínio, aí veio uma carta desaforada do síndico, cobrando o condomínio. Ele fala, meu Deus, isso só pode ser karma. Não é. É desorganização mesmo. Né? Ou falta do dinheiro. Então a gente olha para a questão de Santo Agostinho, quando ele dá uma dica, e olha que interessante, né? Porque as pessoas perguntam a Santo Agostinho sobre isso, sobre o autoconhecimento. Ele evita uma abordagem abstrata, porque ele sabe que é um processo. É um processo. Porque o autoconhecimento é processo, não é teoria. Então ele diz assim, olha, eu vou dar uma dica para vocês. Uma dica do que eu fazia. Se isso for útil para vocês, vocês utilizam. Vocês utilizam. E a gente interpreta isso aí tudo errado. A gente começa a interpretar errado. Todo dia à noite, antes de dormir, eu fazia uma avaliação. Sentava na cama e botava tudo que eu tinha feito, né? Tá. Aí a gente cai na real e diz, então Santo Agostinho deixou a dica. Então é isso. Autoconhecimento é inventário de tudo que eu fiz durante o dia. Eu vou listar tudo de ruim que eu fiz, faço aquele inventário dos horrores, e isso é autoconhecimento. Agora eu descobri. Necessariamente não. Não. Por quê? Porque você não erra apenas porque desconhece o certo. Se você for anotar os seus erros, para quê? Se você já sabe que você errou, né? Você erra porque você não está motivado a fazer o certo. Você erra porque você está viciado no erro. Você erra porque você está lucrando com o erro. Você erra porque o erro atende o seu interesse pessoal. Ponto final. Para que anotar os erros que você sabe? Nós erramos por vários motivos. Você não erra só porque desconhece o erro. Não é assim. Se fosse assim, a interpretação de Santo Agostinho você daria certo. Aliás, o grande problema do resgate não é o erro, né? Não é o erro. Eu errei. Por que você errou? Não sei. Estão dizendo aí que eu errei. Falaram que eu errei, mas nem sei o que é. Por causa do plano espiritual, não sei o que é não. Esse é um erro em ignorância. Isso é falta de experiência. Você está encarnado para aumentar seu patrimônio de experiência. O erro que nos deixa desconfortável, o erro que dói na alma é aquele erro que Pedro Paraíso fala assim. Ele tem essa dizer, né? Fui uma viagem para Salvador pela BR-101 e a altura de Cachoeira tem aquela descida enorme, depois a subida e vem uma reta depois, com a faixa contínua. E eu fiz umas ultrapassagens, passei avionado. Estava com pressa de chegar em Salvador, passei avionado. Ultrapassei os 5 carros no mínimo. Na hora que eu saí lá na frente, que entro na reta uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Fui parado, claro, o pessoal já estava observando minha irresponsabilidade. O policial fez sinal para eu parar, me pediu documentos, inspecionou o veículo e me perguntou assim, amorosamente assim: você fez umas ultrapassagens perigosas aí, moço, aí na subida, não foi? Não viu a faixa contínua? A faixa está apagada? Aí Pedro Paraíso diz assim: a faixa contínua eu vi, seu guarda. Eu não vi, foi o senhor. Aí, quer dizer, olha, vai anotar um erro desse, para quê? Você já sabe que está errado. Então Santo Agostinho não anotou só os erros, não é assim não. Não interprete assim não. Perceberam, gente? Então, se eu faço essa leitura da questão de O Livro dos Espíritos, acreditando que autoconhecimento é eu ficar listando meus erros, não vai adiantar para nada. Não vai adiantar nada. Você está interpretando errado a colocação de Agostinho. Sabendo o que é erro, sabendo o que é certo, eu entro num ciclo vicioso. Vou anotar. Há processo, às vezes, em psicoterapia, em que a pessoa fica rodeando o erro.
escondendo o erro, paga a consulta e fica escondendo o erro. E que o defeito dela, o trauma dela, acaba virando um bichinho de estimação que ela carrega para tudo quanto é lugar, não quer que ninguém pegue e ninguém veja. Mesmo pagando uma consulta profissional, ela não quer que o profissional saiba. Então ela está num ciclo vicioso e isso não é autoconhecimento. Você já sabe o que é certo, mas você não tem motivação para fazer o que é certo. Você não tem um compromisso para fazer o que é certo. Você não está disposto a abrir mão dos ganhos de fazer errado. Você não está disposto a adquirir autodomínio, autocontenção para poder fazer o que é certo. Então você coloca no piloto automático como Pedro Paraíso e vai embora, deixa o guarda pegar lá na frente. Então não é isso que Santo Agostinho estava querendo dizer. Anotar tudo. Na minha interpretação, o que ele disse é: olha, eu vou dar uma dica para vocês. Autoconhecimento é processo relacional. Ah, mas não tem isso lá no livro. Não tem isso não. Tem não, mas é. Olha, Santo Agostinho anotar se ele tomou café amargo, se ele tomou café, se a xícara estava suja. Não, ele anotava coisas do relacionamento entre ele e os outros. Entre ele e o outro, não era... Eu peguei um livro, não, nada disso. É o que acontecia no relacionamento. Para se conhecer, você tem que relacionar. Para se conhecer, você tem que interagir. Senão, como é que avança? Autoconhecimento vem da relação. O que Santo Agostinho está querendo dizer é: observe seus relacionamentos, observe seus encontros e desencontros, observe quem te cerca, observe as suas interações, observa como você reage e como você age. É isso que Santo Agostinho fazia. Cheguei no padeiro, dei R$100 para tirar o pão, ele me deu o troco errado. E eu peguei o facão para matar ele. Aí tudo bem, anote isso agora desse aqui, tá? Para você corrigir no outro dia. Observe como o outro reage a você. É isso que gera autoconhecimento. E aí você começa a descobrir o que você é e o que você se recusa a ser. O cara diz que você é um pilantra, você é maluco, você não sou. Calma. E esse processo não é um processo de julgamento, é um processo de conhecimento. E aqui temos que dar razão ao poeta nova-iorquino Walt Whitman, quando ele diz: seja curioso. Olha, parece uma bobagem isso, né? Seja curioso. Não julgador, não crítico. Toda a energia que você gasta para julgar é tempo que você perde em investigar. Seja curioso, investigue. A pessoa chega atrasada no trabalho e você fala logo assim. Como é que você fala? Ei, não chega no horário de jeito nenhum, né? Não chega no horário. O que é isso? Julgamento. Você já julgou. E se você tivesse chegado e investigado, falado assim: tá tudo bem? Tudo bem com você? Não, meu filho está no hospital, eu tive que sair correndo para chegar no compromisso e tal. Aí vocês, poxa, rapaz, perdi tempo. Julguei. Investigue, procure saber as coisas. Isso vai trazer conhecimento para você, não tirar a dedução sua que aquela pessoa só chega atrasada. Claro, você podia ter usado a energia para ser curioso, para entender e se conhecer. Então, na interação, olhando para as minhas interações, eu vou me conhecendo. E principalmente para não deixar o Caetano Veloso em desvantagem, né? Que Caetano Veloso tomou 1-0 de Alberto Almeida. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Aí é verdade. É doloroso ser você, mas também é prazeroso. É prazeroso. E o triste é quando você abdica de ser você para ser alguém. Por mais admirável que esse alguém seja, porque aí você vira uma imitação, você vira uma cópia. Qual é o problema da imitação? Não tem o valor original. As coisas precisam ter valor, o original tem valor. Nesse país aqui, no Brasil, eu imagino que tem mais de 1000 pessoas, cantores, que imitam o Roberto Carlos. Só tem um Roberto Carlos. Tem cara que imita o Roberto Carlos melhor do que o próprio Roberto. Outro dia eu vi um mendigo de rua cantando luz que ilumina o caminho.
E o cara melhor do que o Roberto Carlos, mas copiando, imitando. Não tem valor. E aqui, caminhando já para o encerramento da nossa reflexão, eu quero trazer um texto extraordinário de Emmanuel. O texto de Emmanuel é o capítulo 30 do livro Fonte Viva. Fonte Viva. Educa, educa. Emmanuel começa assim: na semente minúscula reside o tronco benfeitor. Se vir nesse trabalho, a palestra podia parar por aqui. A palestra podia acabar aqui, não precisava dizer mais nada. Perceber por que autoconhecimento é processo? Olha, porque você é semente germinando, florescendo, crescendo e frutificando. Você não é uma árvore ainda. Árvore, nem você nem o outro, né? Porque a gente pensa que ele não é, mas o outro já é, né? Árvore frutífera são os espíritos puros, que já estão no auge da concretização, das potencialidades divinas. Aí Emmanuel prossegue. Porque aí ele vai dando um bocado de exemplo lá, né? Nas profundezas dos bosques, bosque com letra maiúscula, nas montanhas tem a fonte de água. Dá para imaginar que o Rio São Francisco começa numa fonte pequenininha? Se nós somos pequenos hoje, seremos grandes amanhã. Não acabou ainda. Somos uma fonte. Somos uma fontinha. Pois é, um grande rio caudaloso começa numa fonte. Paulo de Tarso foi Saulo. Maria de Magdala. E você sabe como a pessoa avançou. E aí Emmanuel diz assim: também o Espírito traz o gênio da divindade. Olha, estamos em Deus tanto quanto Deus está em nós. É o que Emmanuel está dizendo para a gente. O seu DNA é divino. Todos nós temos o DNA divino. Você tem o gene da divindade. E aí tem um problema. Agora tem uma coisa que complica sobre genes. Eu tenho o gene da divindade, mas esse gene que eu tenho, eu posso ativar e desativar. E agora? Olha, e na verdade, nós passamos muitos milênios desativando nosso gene divino. É por isso que nós estamos em encarnações de baixo teor vibratório. Com pandemia, com epidemia, com não sei o quê, com reumatismo, com dor de dente, com dor de cabeça, essas coisas tudo. Reencarnação de baixo teor vibratório. Porque nós desativamos nosso gene divino. Você tira Deus do seu centro e bota seu ego no centro. Quem manda em você agora é seu ego. Você já tirou Deus do seu... A primeira coisa que o Espírito faz quando encarna é tirar Deus do centro. Então nós desativamos nosso gene divino. E aí o que é que acontece conosco? A gente está sempre se arrependendo do que Deus escolheu para a gente. Não quero, eu só quero o que eu escolho. Eu sei escolher. Eu sei escolher. Não quero que ninguém escolha por mim. Por isso você pega o livro Pensamento e Vida, tem um capítulo sobre culpa. Mas o que é culpa? Porque é o seguinte, tem 20 encarnações que você está escolhendo para ser efetivo. Tem 50 encarnações que você quer ser amoroso. Não é assim, gente. Não delimite isso não, que é um processo. É errado, isso é errado. Não é necessário que nos preocupemos de forma exagerada com relações às mudanças. Essa atitude gera culpa e remorso que tendem a travar o progresso. A tendência é que o conhecimento induza a transformação de forma progressiva e natural. O que é que Chico dizia? Se eu andar 1 centímetro por dia, está muito bom. Chico Xavier dizia isso. Se eu caminhar se eu avançar 1 centímetro por dia, está uma beleza. Natural. Agora, marca prazos, não cumpre. E aí traz culpa. Você prometeu, não cumpriu, você fica com autoculpa. O conhecimento de nós mesmos deve ser um trabalho bem-humorado, alegre, e devemos nos sentir felizes ao realizá-lo. Sem conhecimento de nós mesmos, não haverá reforma íntima
Sem diagnóstico preciso e correto, não há cura para a gente. Não há cura. A cura não será milagrosa. As recaídas serão inevitáveis nesse caso. As recaídas serão inevitáveis. Somos seres ainda com pouca consciência a respeito de quem somos nós e o que fazemos aqui. Mas reagimos às situações externas do que agimos de forma proativa. Inevitável que nos surpreendamos a pensar, sentir e agir como antes do esforço da mudança. Você tem processo de mudança, essa mudança aí, e você começa a agir como antes, ainda, em plena mudança. O que fazer? Recomeçar, recomeçar, recomeçar. Com amor, com alegria, entendeu? Com confiança em Deus e em você. Nos ensina o doutor Américo Marques Canhoto. E não sendo assim, estaremos sempre nos lamentando e nos desgastando. A Haroldo Dutra nos conta uma passagem com o seu Honório Abreu, né? Seu Honório Abreu. Seu Honório costumava brincar porque em Gênesis está assim. Esse Honório Abreu é interessante. Haroldo Dutra, não sei se foi uma palestra ou se foi um livro que eu li dele. Ele disse que foi um evangelho com o seu Honório Abreu e que o seu Honório leu o evangelho, todo mundo comentou. E quando o seu Honório comentou tudo diferente. Aí Haroldo disse assim, mas esse homem achou isso, rapaz. E seu Honório só me dizendo vai. Seu Honório achou isso. Aí Haroldo Dutra começou a ir para esse evangelho com gravador. Gravava tudo que o seu Honório falava para chegar em casa e conferir. Aí eu pensei assim, mas rapaz, eu fiz a mesma coisa que Haroldo fez com o seu Honório, eu fiz com o Haroldo. Eu gravava todas as palestras de Haroldo, todos os evangelhos de Haroldo, para poder ficar estudando no caminho, dirigindo, né? Trabalhando, viajando, e eu ouvindo tudo. O mesmo processo, né? Que engraçado uma coisa dessa. O seu Honório costumava brincar, porque em Gênesis está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia um abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia, e viu Deus que era bom. Olha, Deus viu que era bom. Seu Honório dizia assim: temos aí duas lições nessa historiazinha de Gênesis. Temos duas lições aí. Primeiro, Deus só dá opinião no final, depois que Ele cria. Ele viu que era bom. Ele podia dizer que ia fazer uma coisa boa, né? Mas Deus, depois que fez, achou bom. É uma lição para nós, porque a gente só dá opinião antes. Olha se não é. A nossa opinião vem logo antes. Vou comprar uma fazenda, não sei o que. Antes de comprar, sempre nossa opinião vem antes. Então, um bom exemplo aí de Deus aí no símbolo aí em Gênesis. Tem um ditado que diz assim: galinha que bota, não pia. Para piar tem que botar. O que significa? Basicamente, se alguém não está contribuindo ativamente, trabalhando ou colaborando com você, essa pessoa não tem o direito de opinar ou criticar suas ações. Não tem o direito. Há uma diferença crucial entre quem está envolvido na ação, ao seu lado, e quem está apenas na arquibancada criticando sem oferecer contribuições construtivas. Está dando opinião. Não participou do processo, está dando opinião. E como tem alpineteiro, misericórdia. Opinião você só dá depois que você fez. Eu posso dizer, olha gente, eu gosto mais de ir para Salvador pela BR-101. Por que eu posso dizer isso? Porque eu já fui pelo ferryboat. Agora eu não fui pelo ferryboat, só gosto de ir pela BR-101. Como é que pode dizer uma coisa dessa? Se o Ed chegar aqui para dizer, Jacó, para ir para Marrakech, você pega um avião aqui, solta. Se o Ed já foi em Marrakech, como é que ele vai dizer como é que vai em Marrakech? Faz primeiro para falar depois, para dar opinião depois. Então é o que Deus faz. Faz primeiro, depois Ele dá a opinião. Mas Ele diz, segunda lição: como que tem sido as nossas encarnações? Nossas encarnações têm sido sempre carregadas de culpa. Culpa de quem sempre faz apressado, sempre faz mal feito e nunca faz o que é da sua própria essência. Se você desativou o gênio da divindade de você, como é que vai fazer certo?
Porque não temos coragem de ser nós mesmos. Não temos coragem de fazer verdadeiras escolhas. Não temos coragem de pagar o preço do acerto. Porque confundimos também confundimos. Isso é muito comum na gente. Nós confundimos felicidade com prazer. Hoje eu fiz uma palestra aqui falando sobre isso. Prazer é limitado e ele acaba com a saciedade. Felicidade não tem fim, porque ela é autorrealização. Prazer é limitado, ele acaba com a saciedade. Então eu compro um carro, apresenta a nota fiscal aqui, ó, é meu, comprei meu carro novo aqui, ó. Tô de uma felicidade. Não, você não está feliz, você está com prazer, sentindo prazer. Daqui um dia acaba o prazer desse carro. Sacia, acaba. Comprei uma casa, você mostra a escritura aqui, ó, a escritura da minha casa, de uma felicidade imensa. Não, você não está feliz, você está sentindo prazer. Nós confundimos muito isso. O prazer sacia. Daqui a 2, 3 anos você nem fala mais da casa. Já se acostumou normalmente. Então tem um momento em que nós precisamos parar de escolher mal e começar a viver plenamente, viver com integridade, com fidelidade. Fidelidade é você ser fiel à sua singularidade, aquilo que Deus colocou em você, aquele talento que Deus lhe deu. Agora veja, isso não lhe dá o direito de você praticar o mal. Isso tudo aqui não dá direito de você praticar o mal. Porque há muito espaço para você ser você, praticar o bem, compartilhar e promover o crescimento do outro, e promover o bem-estar do outro. E é aí que está o gatilho fantástico lá daquela Santo Agostinho que a gente falou lá atrás. Ele sempre avaliava se tinha prejudicado alguém. Anotava se tinha prejudicado alguém. Faça isso para você ver se não se reforma. Faça isso para você descobre se você vai trabalhar seu autoconhecimento ou não vai. Só se ele tinha prejudicado alguém. Por uma razão muito simples. Dor que você causa nos outros volta para você. Você manda, volta para você. Não adianta, não fica lá. Dor que os outros causam em você é bumerangue para ele. Bate em você, mas vai voltar para ele um dia. Porque isso é da lei. Nós temos a lei de causa e efeito, né? Isso é da lei. E não é um bom negócio. Tenho certeza que não é um bom negócio viver distribuindo dor, viver distribuindo sofrimento. Não é um bom negócio. Isso é mais coisa de ignorante. Coisa de ignorante. Que precisa urgentemente procurar o autoconhecimento. Urgentemente. Tá bem? Gente, muito obrigado a todos vocês, né? Aguinha aí para molhar as cordas vocais. Jacó, muito obrigado, meu irmão. Essa palestra, depois vocês podem procurar na terça-feira, que ela é gravada e vai para o canal do YouTube da SEGEP na terça. Importante, né, a gente voltar, porque a gente escuta aqui, a gente toma um susto. Meu Deus, o que é que Jacó está falando? E aí é o tempo da gente ir para casa, refletir, pensar no que é que foi dito, vai lá no Evangelho em Santo Agostinho, e aí a gente pensar, porque é continuar no processo de conhecimento. Não acaba aqui, não se encerra aqui, que a gente possa estar nessa construção, para a gente realmente encontrar o passo firme que a gente tanto procura, né? Então, vamos dar continuidade. Vamos ao sorteio do livro. De 1 a 38. Jacó, você está aqui. Canta um número aí para mim. Número 1. Maurício. Olhe, estude e vai fazer uma palestra sobre isso. Sem dúvida. Vamos aos nossos avisos. Bom, o primeiro aviso que eu vou dar não está ali não, mas vai ser para nós todos que estudamos nesta casa. Nós que vamos fazer o ESG 1, que já fizemos o ESG 1 ano passado, vamos fazer o ESG 2.
nós que estamos no estudo do Livro dos Espíritos, nós que estamos no estudo de mediúnica, estudo mediúnica e prática, que é nas quartas-feiras. Terça-feira é a nossa aula inaugural. Todos nós, de todos os cursos, venham para a aula inaugural, porque vai ser o momento da gente estreitar os nossos laços, conversar sobre os cursos que estamos escolhendo. E a gente vai falar um pouco sobre o que é o estudo dentro da doutrina espírita. Então, vai ser maravilhoso. Então, quem não se inscreveu ainda para os cursos, procura Rafaela ali, né, Rafinha? Que ainda tem vaga, não tem? Tem vaga para o Livro dos Espíritos, tem vaga para o ESD 1, vaga para o ESD 2. E como disse bem Jacó, vamos estudar para a gente se autoconhecer. Então, nossa aula inaugural, terça-feira, 7 horas. A gente vai fazer um bate-papo, depois a gente vai fazer um lanche, né, tio João? E a gente vai estar conversando sobre como estudar. Marileide, mas eu já tenho 60 anos, posso vir para o estudo? Pode ter sim, o espírito não tem idade. E o conhecimento, ele não é estagnado. Quanto mais a gente estudar, mais a gente precisa. Então, terça-feira. Amanhã é nossa irmã Valéria Camilo que vai fazer o bate-papo com a gente, e ela vai trazer um tema que a gente ouve muito falar: a ingratidão dos filhos e os laços de família. Quem vai estar aqui ajudando nessa facilitação é nossa irmã Isabela Matos. Olha aí, é um bom tema, né? Para a gente também se autoconhecer, porque lidar com essas famílias que Deus diz assim, você vai tomar conta, e a gente devolver, é preciso se autoconhecer para educar a você e ao outro. Educar o ser integral com Jesus, aí, olha, gente, é o tema central da evangelização infantil para esse ano de 2025. E aí vocês podem procurar, além de Marileide, evangelizador, Carol não está aqui. Natália, levanta a mãozinha aí, Natália. Podem procurar a Natália, quem quiser escrever já os pimpolhos para frequentar a evangelização aos sábados, de 15 às 17. Eu tenho um probleminha com os números. E aí vocês, por favor, viu? Vão lembrar da palestra de Jacó e entender que quando a gente vem pequenininho, o conhecimento já começa, né? Então, a gente precisa trazer nossas crianças para começar esse processo de autoconhecimento desde a infância. Importantíssimo. Plantão de passes de segunda a sexta. Gente, olha, quem nunca veio, venham. Está sendo um estudo, ó, maravilhoso. O Evangelho, o estudo do Evangelho começa às 9, termina às 10. A partir de 10 até 1 da tarde, plantão de passes. Então, não tenho tempo, eu estou trabalhando. Na hora do almoço, antes de ir para casa almoçar, passa aqui, toma um passe, porque você renova suas energias, conversa ali rapidinho. Não é só ir adentrar esse espaço, as energias da gente já vão se modificando. Então, de segunda a sexta, de 9 às 10 é o estudo do Evangelho, e de 10 a 1 é tratamento com os passes. Bazar. Gente, vamos ajudar o Bazar do Pititinga. A gente ganhou um bocado de coisa, mas sabe o que é que está faltando? Gente para trabalhar no bazar. Adianta, o bazar está lotado de roupa legal, sapato legal, bolsas, cintos e tudo que a gente gosta de enfeites, mas não tem quem venda. Então, Cassinha está ali. Mari, pelo amor de Deus, pede quem não tem trabalho remunerado, mas que quer trabalhar voluntariamente, dá um nomezinho ali a Cassinha. Cássia, eu posso vir tal dia. Não precisa vir das 8 horas, não.
Você vai escolher um dia de manhã, outro dia de tarde, né? E bota o nome e vem para vender, para ajudar o bazar. Estamos precisando de voluntários, certo? Não deixem para depois o que a gente pode fazer agora. Então, acabando aqui, quem tiver disponibilidade, quem gostar de estar mostrando roupa, experimenta, dá nota, vai, aproveita esse momento, viu? E aí a gente espera, porque o bazar é uma fonte de renda da casa. Graças a Deus, as pessoas estão doando e estão doando roupas legais. Então, dá para a gente vir ajudar a fazer esse mise-en-scène para entrar o dinheiro e a gente arrumar a casa. Tem mais não? Mas eu tenho mais um. Nossa cantina. Nossa cantina, né, Rosa? Nossa cantina está fantástica. A cantina, o dinheiro que a cantina arrecada, sabe para que é? Para trazer palestrante de fora. Então, a gente consegue trazer alguém de Feira de Santana, que a passagem é mais em conta, mas a gente precisa de mais para trazer alguém de Salvador. Então, desembolsar para a gente é mais difícil. E se a gente vende... Se a cantina oferece lanchinhos gostosos, por que não comprar? Por que não ajudar? Né, Rosa? Eu já deixei o meu lá encomendado. Se tu vender, eu te pego depois. Então, tem cantina. Sim, muito bem, tio João. Então, a cantina, vocês podem depois descer e fazer o lanchinho. Assim que vocês chegam também, Rosa vem correndo de casa para a cantina estar aberta às 6 horas. Então, quem às vezes está na rua, fazendo alguma coisa, não teve tempo de fazer o cafezinho, vem tomar o cafezinho aqui. Tem cafezinho também na cantina. A nossa juventude, estou vendo ali uns rostinhos bem jovens. Nossa juventude já vai começar e nós precisamos incentivar os nossos jovens a vir para o encontro com Jesus. O jovem precisa de ir para o cinema? Sim. Precisa de ir à praia? Também. Precisa de estudar na escola para ter conhecimento? Sim. Mas e o conhecimento acerca do Evangelho que Jesus deixou como nossa bússola para vivermos em paz, com amor, diante desse mundo que nos convida às ilusões que são rapidinhas e que às vezes a gente fica com sentimento de culpa sem saber porquê. O conhecimento está aqui. Então o jovem pode desfrutar disso tudo, mas ele precisa ser trabalhado para vir também participar de um grupo de jovens, que é sentar, discutir o Evangelho com Jesus, descobrir como encontrar esse autoconhecimento que a gente tanto quer se autoconhecer para viver melhor. Então, a gente precisa ter o estudo. Aí, jovem é jovem, vai querer estudar com a gente, os cabelinhos brancos, né? Minha tia, eu queria gente da minha idade. Aí, um bom negócio, tá? Então, a gente já vai ter... quem já tiver jovens para inscrever, procura tio João, levanta a mão aí, tio João. Tio João está escrevendo aí. Se vocês tiverem sobrinhos, netos, filhos, os amigos, os filhos dos amigos, por favor, vamos incentivar a participação deles nas casas, porque é importante você ter uma regra de conduta para viver nesse mundo agora. A gente precisa, para a gente sofrer menos, encontrar o caminho mais cedo do que é o certo fazer. É a procura da porta estreita e a gente só quer escolher a larga, porque não dá trabalho. Mas Jesus diz que a gente tem que ter sabedoria para saber qual é a porta que eu preciso encontrar. E com certeza é a estreita, que a gente nega, como diz Jacó, a gente não quer aceitar a porta estreita. Já falei da cantina. Mais alguma coisa? Faltou mais alguma coisa aí, tio João? Tudo estudo, não foi? Muito bem. Então, eu vou convidar os médiuns que se posicionem para a gente receber o passe. E o passe, a gente pode fechar os olhos que a energia chega, viu?
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, que a gente se conscientize, trabalhe a respiração, faz a sua oração do seu coração e tenha certeza que os seus pedidos, as suas rogativas estão sendo escutadas por seu anjo guardião, pelos anjos de Jesus. E a gente sai daqui com certeza mais leve, com a consciência mais em paz, com o amor pulsando em nossos corações, porque a gente consegue colocar a primeira pedra na construção da paz. Lembra? Jacó nos disse que somos sementinhas, que nessas sementinhas tem árvores frondosas a se desenvolver, que a gente tenha paciência, que o conforto chega, o alento chega junto, quando a gente trabalha e alimenta a nossa fé. Nesse momento, cada um de vocês pode pensar que energia está chegando para mim. Como eu quero receber essa energia que os benfeitores desta casa estão emanando. E podemos pensar e fazer a oração dominical que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que soubermos perdoar aquele que nos ofendeu. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. E assim voltamos e vamos abrindo os nossos olhos devagar, na certeza da energia ter nos rodeado e nos aliviado das nossas dores, não só as físicas, mas as dores da alma que trazemos e que hoje vamos começar a aprender a dissolver essas dores, quer sejam do físico, quer sejam do espírito, com o trabalho, com o amor, com o autoconhecimento. Que assim seja.